Eu gostaria de gravar um vídeo rápido aqui para vocês, falando que agora, né, em janeiro de 2026, está fazendo 5 anos do pontapé inicial, que foi o meu início do francês para o Plano Canadá. 5 anos do primeiro passo. Passa tão rápido que nem parece que foi 5 anos atrás. Ao mesmo tempo que passa rápido, vivi tantas coisas nesses 5 anos que parece que faz 10 anos, assim, de tão intenso que foi. Parece que passou mais anos. Mas eu gostaria de deixar aqui essa mensagem que dê o pontapé inicial. Às vezes a gente pensa que vai demorar mais tempo, às vezes a gente pensa que vai ser mais rápido, mas não é no nosso tempo. Eu lembro que quando eu comecei o Plano Canadá, eu queria fazer acontecer no próximo ano, né? Eu estava ali super ansiosa, então eu queria fazer acontecer no próximo ano. Isso trazia uma ansiedade enorme. Então eu fui vendo que não era bem assim, não era no meu tempo, né? Então eu fui ali entendendo que ia levar mais tempo. Então eu cheguei depois ali, quando eu tinha uns 2 anos e meio de Plano Canadá, a aceitar que iria levar 5 anos. E foi impressionante, porque depois que eu aceitei, eu falei, não, isso vai levar 5 anos para acontecer, porque normalmente as pessoas levam esse tempo, então eu já tinha me conformado. Mas de repente, assim, Deus começou a fazer as coisas acontecer, e não foi nem no próximo ano quando eu comecei, e também não levou 5 anos. Então, com 3 anos após o meu início, eu cheguei aqui no Canadá com a residência permanente. Então, se eu vejo o meu processo, ele foi rápido, porque em 3 anos eu comecei do zero, zero francês, zero inglês, e em 3 anos eu cheguei aqui com a residência permanente. Eu sempre compartilho, sempre falo aqui como Deus conduziu essa história. Eu estava vivendo o meu processo de conversão junto com o processo de imigração, e estava sendo tudo assim muito profundo. Deus estava me pedindo obediência, estava me pedindo renúncia, e ao longo ali do processo que eu ia obedecendo, que eu ia fazendo as renúncias, ele ia abrindo a próxima porta. Então, ao longo do processo, Deus foi deixando claro que era Ele que estava conduzindo, que Ele que estava me mandando para cá. E Ele foi deixando, né, claro, confirmando que Ele estava me mandando para viver para a honra e glória dEle. Então, realmente ter chegado aqui, eu sempre fico com essa reflexão de como Ele foi conduzindo tudo. Foi tudo de uma forma tão poderosa, tão profunda, e eu sei que Ele fez tudo isso para a honra e glória dEle, para que eu possa testemunhar do poder dEle, da glória dEle, do que Ele fez. Então, o meu maior prêmio em tudo isso foi a salvação, foi ter ganhado a salvação. Então, o meu desejo, a forma que Ele me preenche é tão profunda, é uma alegria assim tão enorme, a alegria da salvação, que eu falo que transborda, e a vontade é de viver cada vez mais para Ele. Então, não há plenitude longe da presença de Deus. Então, uma vez que você experimenta esse lugar, você não quer mais sair. E estar aqui compartilhando, eu comecei compartilhando a minha história, desde quando eu morava na Bahia, do lugar que eu saí. Eu compartilhei depois a minha jornada ali, como que foi chegar em São Paulo, porque eu saí de uma cidade tão pequena, saí de um povoado, e depois ir para a maior cidade do Brasil. Então foi uma aventura, e após estou aí na terceira fase, que é aqui no Canadá. Mas uma fase totalmente diferente, essa fase, que é uma fase que Ele me chamou para viver para Ele. Então, continuar compartilhando aqui a minha jornada seria compartilhar essa reconstrução de uma nova vida, mas não baseada mais em mim, baseada em quem eu sou em Cristo. É uma nova vida, em um novo país, com uma nova natureza. E a construção dessa nova vida
não é mais baseada em mim. Então, ele tem me pedido para compartilhar esse processo, essa etapa que eu estou vivendo, dessa reconstrução de vida, desse processo de imigração que foi totalmente diferente. Eu sei que foi totalmente diferente dos programas, das histórias, né? De imigração que o pessoal compartilha. É tudo muito surreal, tudo isso que eu tenho vivido. E como Deus foi deixando tudo isso muito claro, principalmente quando eu cheguei aqui, que foi ali no ano de 2024, que eu realmente entreguei o controle da minha vida para Ele. Então, Ele deixou claro, você precisa ser obediente, eu estou enviando você para viver para a honra e glória, para a minha honra e glória. Então, a minha jornada aqui, sempre quando eu estiver compartilhando os vídeos, será para compartilhar essa reconstrução dessa nova vida mais baseada em Cristo, nesse processo de crescimento em santidade, porque quando eu cheguei aqui, Deus foi trabalhando profundamente no meu íntimo. É como se Ele tivesse tirado eu de toda a parte externa, velha que tinha, e Ele me colocou em um novo lugar e começou a trabalhar profundamente no meu íntimo. Foi doloroso, o processo de santificação é doloroso quando você se rende a Ele. Então eu pedi para que realmente Ele me curasse, me tratasse, né? Sondasse o meu coração e tirasse todos os caminhos maus. Então eu pedi para Ele me ensinar a ser a mulher que Ele me criaste para ser. Então tem sido um longo processo, um processo profundo, e Ele tem me chamado cada vez mais para testemunhar e falar tudo que Ele tem feito, como tem sido esse processo né, de se entregar, de se render ao senhorio de Cristo e agora construir essa nova vida. Então Ele tem me chamado para estar mais presente no corpo, com o corpo e servindo ao Senhor, vivendo cada vez mais para a glória dele. Eu confesso que é um caminho totalmente diferente do caminho que eu seguia no Brasil. Eu não tinha essa vida dedicada ao Senhor, de buscar o Senhor no Brasil. Então, realmente, foi chegar aqui e viver tudo de forma totalmente diferente. Além desse processo de ser um novo país, nova cultura, nova língua, né? Tudo novo. Mas teve esse ponto de ser um novo ser, vivendo nesse novo país, com essa mudança da mente, dos desejos. Quem já passou por esse processo de santificação, de conversão, vai entender o que eu estou falando. Então, Ele transformou minha mente, meus desejos, meus pensamentos. Então, quando eu comecei lá o Plano Canadá, lá no início, em 2021, jamais eu iria imaginar que eu iria chegar aqui para ter uma vida totalmente diferente, que eu estava ali perdida nos meus delitos e pecados, estava com os meus desejos todos voltados para mim, né? Porque a gente tem os desejos todos egoístas, é sobre o eu, né? O eu está no centro. E quando Jesus entra e Ele fica no centro da nossa vida, tudo muda, tudo muda. Então, eu gostaria de compartilhar à medida que Deus for conduzindo as coisas, como tem sido esse processo, né, de reconstrução da vida, né, de imigração, né, a reconstrução da vida em um novo país, mas não chegou aqui a velha rosa. Então é a reconstrução de uma vida em um novo país, em uma nova natureza. Então é um desafio para mim gravar ainda os vídeos para o YouTube, devido, né, tem as edições, tudo mais, e agora eu estou também dedicada à campanha do meu sobrinho Caio, mas à medida que Deus for conduzindo as coisas, eu venho aqui compartilhar esse processo, né, e lembrando que Deus me salvou, me mandou para um país aqui, gente, que não tem o número de cristãos são muito baixo, né? Muito baixo, né? O número de cristãos. Então é um desafio
é um desafio, é um teste enorme. Eu falo que é um teste enorme de fidelidade a Deus, porque realmente é um país que precisa de pessoas que falem de Jesus, que falem do Evangelho. Então, as pessoas precisam ser alcançadas e voar lá. Então, né, é por isso que Deus tem enviado aí pessoas para que povoe esse lugar, que fale dele, né, que as pessoas possam ouvir de Jesus. Então, venha preparados quem está aí nesse caminho de imigração e que serve a Deus, que ama Jesus e quer falar de Jesus para as pessoas. E aí a forma que eu cheguei aqui, né, já é um testemunho. Então, quando eu vou falar da minha história, como que eu cheguei aqui, eu já dou testemunho de tudo que aconteceu, de que tive meu encontro com Jesus e as mudanças que foi fazendo na minha vida e como ele foi conduzindo tudo isso. É uma forma, né? Eu já acabo falando, dando meu testemunho e falando de Jesus, de como ele me salvou e tudo mais. As pessoas, né? Algumas acham, né, estranho, mas, gente, eu jamais tirarei a glória do meu Deus de tudo isso, porque o Senhor não divide a glória com ninguém. Então é isso, eu gostaria de passar essa mensagem para vocês hoje, compartilhar um pouco aí disso tudo, né? Eu sempre tenho falado em alguns vídeos, né, falando do meu processo de conversão, de tudo que eu vivi, e sempre que eu puder eu venho aqui compartilhar esse processo de imigração, que foi bem diferente aí dos outros processos que vocês estão acostumados. Então vejo vocês em um próximo vídeo.